já pensei nisto também. A princípio sei que teremos algumas dificuldades, pois é como se começar tudo de novo. Mas tenho alguns contatos em Lisboa, acredito que poderemos nos instalar sem maiores problemas. Depois de toda a vergonha e constrangimento em que Vera nos colocou diante de todos, não dá mais para ficar aqui. Você está certo, Prudêncio. Sinto-me culpada também por tudo isso. Descuidei-me de Vera. Nunca pude sequer pensar que ela pudesse cometer ato tão leviano, disse toda chorosa. Eu que sempre tive Augusto como a um filho, que pessoa maravilhosa ele era. O que deu em Vera para deixar-se levar assim por um rapaz que ela mal conhecia? Ela tinha tudo para ser feliz ao lado de Augusto que a amava perdidamente. Isso pode-se dizer que sim, a ponto de cometer tamanha loucura. Agora dá para entender o porquê daquela cena toda no dia em que o pobre moço quis marcar a data do casamento. Certamente os dois já estavam se encontrando às escondidas. Isso não pode ser, pois ela só o conheceu dias antes, quando ele esteve aqui em casa. Então eu não sei quando essa pouca vergonha começou, só sei que Augusto, um moço bom, honesto, e que tinha tudo para fazê-la feliz, agora está morto. E o outro, que por pouco eu não deixo morrer a míngua naquela fazenda, está moribundo no leito do hospital. Santo Deus, Prudêncio, nem fale uma coisa dessa. Você não pode imaginar o que senti, Laurinda, vendo nossa filha estendida no chão, tendo em cima dela este rapaz, e do outro lado Augusto morto, com os olhos saltados para fora. Foi horrível, Laurinda. E seu Prudêncio, não contendo mais emoção de tudo o que tinha passado nas últimas horas, mãos a esconder o rosto, chorou até esvaziar de seu peito aquela dor. Depois, mais refeito, falou. O médico disse que, se ele escapar, será por puro milagre e mesmo assim ficará inválido para o resto da vida. Oh! Deus! Que destino triste e cruel para todos nós! Quando poderei ir ver minha filha? Amanhã bem cedo iremos até lá. Hoje de nada adiantará, pois ela encontra-se ainda sem comunicação. Somente amanhã é que poderemos vê-la. Estou aqui a pensar em como faremos com o enterro de Augusto. Provavelmente, a esta hora, já estão velando seu corpo. O que pensará de nós, a família, se não formos até lá prestar nossa solidariedade? Por outro lado, se comparecermos, como é que nos receberão? Afinal, eles têm todos os motivos do mundo para estarem nos odiando. Mas, Prudêncio, não temos culpa pelo que aconteceu, está certo, Vera é nossa filha, o pivô de tudo, mas não podem nos responsabilizar. Será que, se fosse o inverso, se fosse Vera e não Augusto a estar morto agora, qual seria a nossa reação com relação à família? Será que nós não os hostilizaríamos? Será que nossa presença lá não fará com que vejam em nós a extensão de Vera e acabaremos por tornar pior as coisas? Pois então fiquemos por aqui, apesar de que gostaria tanto de poder dar um último adeus a ele. Deus sabe o quanto está sendo duro tudo isso para mim também, falou Dona Laurinda, extremamente sentida e galopando pela perda de Augusto, pois ela queria-lhe muito bem, como a um filho. Acho melhor não irmos até lá. Mandarei uma coroa de flores com o nosso pedido de desculpas e de consternação. Acredito que o Coronel Felício e Dona Amélia compreenderão nosso gesto. Neste momento, chegava à casa de Dona Margarida e seu Felipe a notícia tão pesarosa. Sua irmã Glória, bastante abalada, queria acompanhar os pais, mas estes não permitiram. Fique aqui, que nós resolveremos tudo lá. Cuide de tudo até que possamos retornar, e assim que tivermos notícias, as mandaremos. Fique sossegada. Imediatamente puseram-me a caminho do hospital. Os pais de Lopes estavam por demais chocados para fazer qualquer comentário. Aflição e angústia tomaram conta também de seus corações. A carta não trazia maiores detalhes,
Só dizia o essencial sobre a morte de Augusto e que Lopes estava gravemente ferido, o que os deixou mais angustiados ainda. Lá chegando, foram informados da real situação do filho. O médico colocou-os a par da gravidade dos ferimentos de Lopes e de como seria caso ele sobrevivesse. Dona Margarida não continha as lágrimas e o sofrimento estava estampado nos olhos daqueles pais que também foram apanhando-os tão de surpresa. Sabiam que Lopes estava bem até dias atrás, pois ele tinha mandado notícias, inclusive na última carta dizia que nunca sentira-se tão feliz, pois havia encontrado o grande amor de sua vida. Só não mencionara quem era a moça. Tentaram saber mais alguma coisa sobre o assunto, mas o hospital restringiu-se a dar somente notícias do paciente, reservando-se o direito de não tecer qualquer comentário sobre o episódio. A única coisa que disseram é que, junto com ele, havia chegado uma jovem também baleada, e que na manhã seguinte, seus pais estariam lá e aí eles teriam maiores informações. Também para eles não foi difícil deduzir o que tinha acontecido, estava tudo muito evidente. Para os pais de Lopes também não era nada fácil defrontar-se com aquela situação tão dolorosa. Eles, assim como os pais de Augusto, tinham feito planos e sonhado com um futuro brilhante, cheio de alegrias e sucesso para seu filho. Vê-los agora, um morto e o outro sem quase nenhuma perspectiva de vida, tornava-os muito infelizes. Passaram a noite toda ali, na antessala do hospital, aguardando e orando em silêncio pelo pronto restabelecimento de Lopes e da jovem que ali estava. Também fizeram muitas preces, pedindo assistência e socorro para o espírito de Augusto. Ali mesmo, na sala do hospital, foram assistidos pelo mentor que trabalhava com Dona Margarida em seu centro espírita, que procurou tranquilizá-la quanto à saúde do filho, dizendo que tudo estava sendo feito para o seu restabelecimento, haja vista que não havia chegado sua hora para partir. Porém alertou de que havia o espírito de uma jovem que, durante todo o tempo em que Lopes se encontrava naquele hospital, afastava-se dele momentaneamente, voltando logo em seguida. Pelo que eu e meus companheiros pudemos observar, trata-se de uma inimiga de Lopes e da jovem que está no quarto ao lado. Ela não se conforma por seu plano ter falhado. Está por demais desorientada e tentaremos conversar com ela assim que for possível, para sabermos o que quer e a que veio. Dona Margarida e seu Felipe trabalhavam há muitos anos assistindo e ajudando a todos que os procuravam, fosse este encarnado ou desencarnado. Tinham uma grandeza espiritual aliada a uma sábia humildade, que os conduzia no caminho do bem, e mesmo agora, diante de tamanha brutalidade que a vida lhes estava impondo, não perdiam aquela serenidade, tendo verdadeira e inabalável fé, entregando nas mãos de Deus o que assim ele julgasse fosse o melhor para todos. Em casa de Dona Amélia, a cada hora chegavam novas pessoas, umas trazidas pela curiosidade apenas, mas na grande maioria, eram pessoas que viram Augusta crescer. Não tardou e Neuza não também chegou com Matias. Foi muito comovente o encontro de Neuza com os pais, depois, abraçada à mãe, encaminhou-se com passos lentos até onde estava o irmão. Dava pena olhar para Neuza que, amparando-se na mãe, aproximou-se de Augusto. Dona Amélia já não tinha mais lágrimas para chorar, ficou ali em silêncio ao lado da filha, enquanto que Neuza, colocando uma das mãos sobre as mãos de Augusto, falou: "Meu irmão querido, o que foi que você fez? Por que nos deixou assim, tão impiedosamente? O que vai ser de nós sem você ao nosso lado, a nos guiar todas as vezes que perdermos o rumo, a iluminar nosso caminho, sempre nos mostrando o lado bom das coisas? Sei o que deve ter sofrido, mas gritasse por socorro, e extravasasse sua ira de outra forma, meu irmão, mas não tirasse sua preciosa vida desta maneira. A sua dor seria a nossa também, estaríamos do seu lado incondicionalmente e juntos haveríamos, com a ajuda de Deus, de recuperar o equilíbrio, a harmonia e superarmos tudo isto. Por que não nos deu esta chance, meu querido? Nós o amamos tanto, tudo faríamos para vê-lo sorrir novamente."
Você foi o meu esteio no momento mais difícil de minha vida, quem me deu a certeza de que eu não deveria vacilar nos meus momentos de dúvida, e mostrou-me que havia esperança a me sustentar nos meus dias sem fé. Foi quem me segurou e amparou para que eu não cometesse o mesmo ato que cometeu. Ajudou-me a ver o quanto a vida era boa e merecia ser vivida e que não era fugindo dos meus problemas que eu iria resolvê-los. Tudo isso me fez compreender e eu me agarrei a você como a minha única salvação. Deu-me forças para continuar lutando e acima de tudo não perder a minha fé que eu dava muito abalada. E agora eu nada pude fazer para ajudar-lhe. Estou me sentindo tão impotente diante de tudo. De repente ficou tudo tão sem propósito, tão contraditório para mim. O que será de nós sem ter a alegria do seu sorriso a nos iluminar e da sua clareza em ver sempre o lado bom da vida? Augusto chorava sentidamente ouvindo o que Neuza lhe dizia com pureza da alma, sem nada falar. Matias, ouvindo as palavras de Neuza, emocionou-se até as lágrimas e, aproximando-se dela devagar, abraçou-a com ternura, dizendo: Meu amor, sei o quanto está sendo duro para você, mas acredite em Deus que tudo sabe e tudo vê. Como você mesma disse há pouco, Ele a fez ver a vida com clareza. Não permita que sua fé seja abalada, novamente. Apoie-se em mim e confie que Deus sabe o porquê de tudo, e nós não sabemos muitas vezes nem o que dizemos, pois faltam-nos conhecimento e sabedoria. Dona Amélia intercedeu neste momento. Vamos pedir a Jesus que ajude Augusto a reencontrar-se e que seu arrependimento possa vir rapidamente para que ele não sofra tanto. E nesse momento, Dona Amélia pediu a todos que ali se encontravam, para que, juntos, fizessem orações pela alma de Augusto, para que ele pudesse encontrar a paz necessária. Augusto, que se encontrava junto ao corpo, muito comoveu-se com as palavras de sua irmã, depois com as de Matias e da mãe. Apesar de estar ainda muito abalado, agora tinha consciência do seu ato. Estava profundamente arrependido de tudo, galopando pelo remorso de ter feito o que fez a Lopes e a Vera. Apesar da mágoa que trazia no coração, entendeu que não podia ter feito justiça com as próprias mãos, e que fora uma grande tolice ter atentado contra a própria vida. Dona Zilá e seus companheiros continuaram ali a sustentar com vibrações o ambiente, unidos às preces que ali estavam sendo feitas e que, por sinal, estavam tendo um efeito benéfico sobre Augusto, que sentia grande alívio ao recebê-las. O gesto de carinho daquelas pessoas faziam-nos sentir-se mais calmo. Dona Zilá aproximou-se do neto e agora ele pôde vê-la. Sim, pois ela já estivera com ele na hora de seu suicídio, mas Augusto estava em outra sintonia, extremamente conturbado, o que não o permitiu vê-la. Agora, mais calmo, emocionou-se ao ver a avó ali do seu lado. Dona Zilá, amorosamente o abraçou, dizendo: Meu filho, sabe agora o mal que fez a si mesmo? Você interrompeu sua missão e a sua expiação na terra, Augusto, e esse direito somente a Deus pertence. Chamar seu filho quando ele julgar que chegou a sua hora. Augusto abraçou-a, chorando copiosamente. Sim, vovó, e estou muito triste por ter cometido tais coisas. Sei que fui um fraco e covarde. Não sei como poderei reparar o mal que fiz a todos e a mim mesmo. A senhora pode me ajudar, vovó. Eu estou sinceramente muito arrependido. Se eu pudesse voltar o tempo, vovó, jamais faria o que fiz. Estou sentindo o peso de minha ação. Estou muito envergonhado. Ajude-me, por favor, se é que isso é possível. Não quero viver da maneira que estou vivendo. Não tenho um minuto de paz. É como se o que fiz fosse um pesadelo que não termina nunca. Fico revivendo a todo instante tudo o que passei nestas últimas horas. Sei o que sente, filho, mas vamos rogar a nosso Senhor Jesus Cristo que lhe abençoe e fortaleça. Sei que seu arrependimento é sincero e que você sempre foi um rapaz de boa índole e bom coração. Sempre soube que seu caráter foi firme e que você, durante sua curta vida na terra, procurou ajudar aqueles que estiveram ao seu lado.
Esperemos confiantes que Deus possa levar em conta os seus bons procedimentos e atitudes e nos conceda a graça de poder levá-lo conosco para que possa se recuperar. Mas vovó, ir com a senhora significa que não poderei mais ver minha família? Eu não quero me separar deles. Isso eu não posso afirmar, Augusto, pois você cometeu uma falta muito grave, tirou sua vida antes do momento em que Deus o chamasse, e feriu gravemente outras 2 pessoas. Não sei como tal procedimento será julgado. Neste instante, Augusto, que até então preocupara-se consigo apenas, acabrunhado de tanta vergonha, perguntou: Vovó, a senhora tem notícias deles? Tenho, filho, eles já estão fora de perigo, porém Lopes ficará inválido para o resto de sua vida. Augusto, com as 2 mãos a cobrir-lhe o rosto, chorou sentidamente pelo que fez, como lhe doía tudo aquilo. Acalme-se, Augusto, o mais importante é que você compreendeu e arrependeu-se sinceramente do que fez. Também é importante o fato que você pôs fim à vida física num momento de reflexão e desespero, sem premeditação. É verdade, vovó, eu agi movido pelo ódio e um desejo enorme de vingança que se apoderaram de mim, não deixando que enxergasse mais nada além da vontade de liquidá-los. Nem por um minuto me passou pela cabeça o ato de me suicidar. Mas no instante em que vi Vera atingida e depois Lopes que, num gesto que eu jamais pude esperar, para salvá-la atirou-se sobre ela, eu, impiedosamente, cego pela minha revolta, o atingi cruelmente. Depois de vê-los ali, caídos, ensanguentados, desesperei-me ainda mais e acabei fraquejando mais uma vez, atirando contra mim mesmo. Sei que mereço Galloper todas as punições pelo que fiz e as Galloperei resignado e sem reclamar. Pois minha atitude foi a de um covarde que não soube lidar com as vicissitudes da vida e julgou poder pôr fim a tudo com as próprias mãos, como se isso fosse resolver o problema. Hoje, tristemente vejo que só fiz piorar ainda mais as coisas. Como pude ser tão presunçoso e prepotente, vovó? Quanto tempo ainda levarei mortificando-me pelo que fiz? Vamos nos unir às orações que todos estão fazendo por você, filho, e aguardemos pacientemente. Deus não irá nos desamparar. E assim, Augusto procurou serenar seu coração e sua dor, rogando a Deus que lhe desse uma nova chance para que pudesse mostrar seu arrependimento e, se possível, até ajudar aqueles a quem tinha atingido de forma tão dura. A noite transcorreu sem mais nenhuma alteração, ficaram todos em vigília até que chegou a hora do enterro. Nesta hora todos ficam mais emocionados com a última despedida. É um momento bastante triste e difícil, mas que ninguém pode escapar dele mais dia menos dia, faz parte do ciclo da vida enterrar seus entes queridos. O que acontece é que as pessoas têm uma dificuldade muito grande em desprender-se daquele que lhe é tão querido. Se estas pessoas pudessem conhecer um pouco mais sobre a vida espiritual, certamente teriam uma compreensão maior, uma visão mais clara sobre como vivem os espíritos após a morte corpórea, e por certo não galoperiam tanto nesta hora de separação, pois não veriam esta separação como uma coisa definitiva. A despedida não teria a conotação de um adeus e sim de uma até breve. Mas infelizmente muitos ainda não acreditam que haja vida após a morte, e assim pensando, o seu sofrimento é dobrado por acreditarem que nunca mais verão aquele que partiu. Augusto, junto de Dona Zilá e seus companheiros, acompanharam todo o cortejo. Quando tudo terminou, cada qual foi para sua casa. Neuza e o marido, juntamente com Dona Amélia e seu Felício, voltaram para a fazenda, cada qual com os seus pensamentos. Augusto sabia que não podia acompanhá-los de volta para casa, ficando ali, ao lado do seu túmulo, triste e desconsolado, mas quieto, sem molestar ninguém. Dona Zilá apiedou-se dele, mas sabia que não tinha permissão para levá-lo. Neste instante, uma luz muito intensa veio aproximando-se deles. Dona Zilá, antevendo o que viria, emocionou-se e,
com lágrimas nos olhos, fitou os outros que, também comovidos, continuavam vibrando por Augusto. Somente Augusto, cabisbaixo, ainda não tinha percebido nada. Era Francisco, um velho conhecido de Dona Zilá, com mais 2 assistentes. Dona Zilá agradeceu a Deus toda a sua misericórdia, dizendo: Francisco, você não sabe como fico feliz e agradecido em vê-lo aqui. E Francisco, num gesto de humildade, inclinou-se para Dona Zilá. Sou um servo de Deus, Zilá, e como sabe, este é o meu trabalho, conduzir e ajudar aqueles que têm merecimento. Pois ficou-lhe eternamente agradecida por isso. Como sabe, ele é meu neto e desejo que fique bem. Augusto, até então, não havia percebido a presença de Francisco e seus assistentes, e tampouco ouviu o que eles conversaram. Continuava ali, sentado, como que a esperar algo que nem ele mesmo sabia o que era. Francisco era um mentor espiritual que trabalhava na orientação de todo o trabalho realizado no Centro Espírita de Dona Margarida e seu Felipe. Era um espírito muito elevado, com uma luz muito intensa a envolvê-lo, tinha grande sabedoria e conhecimento. Ele era sempre designado para casos assim, como o de Augusto, em que, apesar da falta grave cometida, Deus, que sendo muito justo com todos os seus filhos, e que a ninguém desampara, havia concedido a este espírito uma forma para que ele pudesse resgatar seus débitos de outra maneira, que não a de galoper ali, preso ao corpo, vendo-se apodrecer e ser comido pelos vermes, ou viver errante, vagando sem rumo pelo umbral. E neste momento, Francisco aproximou-se dele, levando Augusto um sobressalto. Não precisa assustar-se, disse Francisco com doçura, estou aqui para ajudá-lo, meu rapaz. Augusto olhou para a avó, que se aproximou também, dizendo: Este é Francisco, um grande e bom amigo de muitos anos. Augusto, nossas preces foram ouvidas, filho. Deus, com sua sabedoria e bondade infinitas, está lhe dando a oportunidade de reparar seus erros e resgatar seus débitos, sem que para isso você precise ficar aqui preso ao seu corpo terreno. Augusto levantou-se e Francisco tomou a palavra. Estou a par de tudo o que houve, Augusto. Fui enviado até aqui para conversar com você e, se possível, levá-lo comigo. Augusto perguntou respeitoso. O senhor vai levar-me e para onde? Para um lugar onde possa recuperar-se totalmente e, uma vez restabelecido, poderá iniciar uma série de atividades que busquem o seu cimento e evolução espiritual. Como já sabe, você interrompeu sua jornada aqui na Terra, se não tivesse sido um homem bom e generoso, capaz de gestos altruístas em favor dos outros, enfim, se não tivesse tido merecimento, você poderia permanecer preso ao seu corpo carnal e vivenciar, com muito sofrimento, todo o processo de decomposição da organização física, e tudo mais o que sofre aquele que põe fim à vida, a fim de resgatar o mal que fez a você mesmo e também a outros direta e indiretamente. Você terá tempo suficiente para refletir bem em tudo o que fez, ponderar com sensatez sua atitude e dar o melhor de si em busca de seu aprimoramento e crescimento espiritual. Haverá muito trabalho a fazer, aprenderá muitas coisas e espero saiba fazer um bom uso delas, primeiramente ajudando-se e depois, numa outra etapa, ajudando a outros que muito necessitam. Augusto, tocado pela emoção e alegria de poder fazer algo de bom, em saber que poderia ser útil, ajoelhou-se e, pegando a mão de Francisco, beijou-a, dizendo: Obrigado pelo apoio que hoje está me dando, ser-lhe eternamente grato e lhe dou a minha palavra que não irá arrepender-se por me ajudar. Tudo farei para corresponder à confiança em mim depositada, não desapontarei, eu prometo. Francisco fez levantar-se e foi aos poucos desligando Augusto dos seus despojos. Ele sentia aquecer aos poucos todo o seu ser, através da luz que emanava de Francisco. Dona Zilá assistia a tudo comovida. Eram bem poucos os que podiam e tinham permissão, assim como Francisco, de cortar o fio prateado. Ela o admirava por ser tão experiente e sábio e,
ao mesmo tempo, tão humilde e generoso. Despediu-se de Dona Zilá e de seus amigos e deixou que Augusto despedisse de sua avó. Vovó, obrigado por tudo que fez por mim, agradeço-lhe do fundo do coração, espero poder encontrá-la mais vezes. Haveremos, filho, sempre que puder irei lhe fazer uma visita, está bem? Que Deus lhe abençoe, Augusto, e procure tornar sua jornada daqui para frente a melhor possível, numa busca incessante de novos valores e bons caminhos. Pode deixar, vovó, não me esquecerei de suas palavras, abraçando-a com muito amor e carinho. Em seguida, acompanhou Francisco e seus companheiros. Antes de voltar para a colônia, Dona Zilá ainda passou na casa da filha. Precisava, de alguma forma, dizer a ela que Augusto estaria bem. Ao chegar à casa, Dona Amélia estava repousando, afinal, tinham todos passado a noite em claro e precisavam do descanso. Aproximou-se da filha que dormia um tanto agitada, e foi-lhe contando o que tinha acontecido a Augusto. Procurou narrar os fatos com bastante clareza, a fim de que a filha aguardasse bem suas palavras, esperando que ela, ao acordar, pudesse trazer consigo a lembrança de suas palavras e se tranquilizasse. De fato, quando Dona Amélia despertou, foi como se tivesse sonhado com a sua mãe a dizer-lhe palavras de conforto e esperança sobre o filho, e isso lhe deu, realmente, uma enorme confiança de que Deus tinha ouvido suas preces. Assim que levantou-se, desceu para a cozinha e contou a Dona Ana o que tinha sonhado, e a dedicada empregada, mulher muito religiosa, comentou: "Se a senhora que é mãe teve esse sonho, pode ter certeza de que foi um aviso mesmo, patroa, eu acredito muito nestas coisas." "Eu também, Dona Ana, vou contar aos outros, sei que, como eu, irão ficar mais tranquilos." E assim o fez. Quando o marido, a filha e o genro estavam todos reunidos, contou-lhes o que havia sonhado. Neuza ficou com os olhos marejados pelas lágrimas e, abraçando a mãe, disse: "Mamãe, eu também sonhei com ele, nem ia falar nada, mas diante do que a senhora está nos contando, sei que também devo contar. Ao deitar-me, pedi que, se possível fosse, de alguma maneira, eu pudesse ajudar meu irmão e logo após adormeci. Aí me vi diante do seu túmulo, onde havia algumas pessoas que eu não conheço, e ao lado do Augusto estavam um senhor e a vovó Zilá. Não sei o que falavam nem o que faziam, só sei que conversavam com Augusto, que parecia bastante interessado no assunto. Logo depois o sonho se desfez. Acordei em seguida com a mesma sensação que a senhora, de que ele havia recebido a ajuda necessária." Daqui por diante, falou o coronel Felício, todas as noites nos reuniremos para estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Sei que muito temos a aprender ainda, para melhor podermos aceitar a maneira trágica que Augusto partiu, e assim fazermos tudo o que estiver ao nosso alcance, para poder dar a ele a paz e luz que ele precisa ter. Se todos estiverem de acordo, começaremos hoje mesmo. "Claro que sim, papai", respondeu Neuza. "Há muito que tenho vontade de nos reunirmos, pena que tenha sido através da dor que estamos indo buscar consolo e conforto para nossos corações." "O mais importante", falou Matias, "é que, de uma forma ou de outra estamos nos conscientizando da necessidade de fazermos algo neste sentido. Creio que sempre é tempo para o despertar." E assim ficou combinado que todas as noites, dali por diante, reunir-se-iam em busca de novos conhecimentos e aprendizados. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Capítulo 28. Enquanto isso, no hospital, os pais de Lopes conversavam com os pais de Vera, procurando saber um pouco mais sobre o que havia acontecido. A princípio, quando os pais de Vera chegaram no hospital, logo imaginaram que aqueles deveriam ser os pais de Lopes. Ao chegarem no balcão de atendimento, perceberam seus olhares sobre eles. Pediram notícias de Vera e perguntaram se ela poderia receber visitas, ao que foi informado que assim que o médico chegasse examinaria a paciente e,
Estando tudo em ordem, eles poderiam entrar para vê-la. Foram para a antessala onde estavam os pais de Lopes. Foi Dona Margarida quem rompeu o silêncio, perguntando: Desculpem-me, mas vocês devem ser os pais da moça que deu entrada ontem neste hospital junto com nosso filho Lopes. Somos sim, respondeu Dona Laurinda, tentando ser gentil, mas não conseguindo esconder o grande constrangimento. Dona Margarida, percebendo e entendendo o embaraço do casal, procurou ser o mais natural e sincera possível. Sei como devem estar se sentindo. Nós também ficamos muito chocados, a princípio, com tudo isso, mas acreditamos, eu e meu marido, não ser este o momento para acusações e nem mesmo recriminações. Certamente eles tiveram os seus motivos e suas razões para terem agido desta forma. Esperemos confiantes de que eles mesmos possam nos contar sua história. Seu Prudêncio olhou para aquele casal e sentiu por eles uma grande simpatia. Eles, de alguma forma, transmitiam uma segurança em suas palavras, sua postura era firme, porém mansa e generosa. Ele não sabia como explicar, mas nos poucos instantes em que estavam juntos, passaram-lhe uma tranquilidade e uma serenidade que há muito não sentia. Desde que tudo aconteceu, seu Prudêncio só se martirizava e se angustiava por tudo, e agora, conversando com os pais de Lopes, via que apesar da gravidade do estado de seu filho, eles não demonstravam aflição nem desespero, ao contrário, o que se via neles era fé inabalável depositada em Deus, associada a uma postura calma como a de quem tem total confiança nos desígnios do Pai. Foi Dona Laurinda quem indagou: Os senhores já tiveram alguma notícia deles hoje? Ainda não. Também estamos esperando que o médico chegue, mas temos a certeza de que irão se recuperar, falou mansamente Dona Margarida, olhando para Dona Laurinda com meiguice. Sabemos que o assunto é embaraçoso, mas gostaríamos muito de saber o que realmente aconteceu. Nosso filho Lopes nos escreveu há alguns dias, dizendo que estava muito feliz, pois tinha encontrado o grande amor de sua vida, só que não mencionou o nome da jovem, mas não é difícil de imaginar que essa jovem seja a filha de vocês. Dona Laurinda baixou a cabeça envergonhada com aquela situação, e seu Prudêncio viu-se no dever de contar-lhes toda a verdade, e assim o fez sem esconder nenhum detalhe, dizendo inclusive da decisão que havia tomado de que assim que Vera tivesse condições para viajar, eles iriam embora dali para nunca mais voltar. Desta vez foi seu Felipe quem respondeu: Eu compreendo a posição de vocês. Creio que num local pequeno como o que residem, realmente seria muito difícil continuar morando depois de tudo o que aconteceu. Infelizmente as pessoas fazem seus próprios julgamentos, sem nem mesmo se preocupar em conhecer a verdade dos fatos. O que é um grande erro, pois como há pouco disse minha esposa, cada um tem os seus próprios motivos para agir desta ou daquela maneira, não estando ninguém autorizado a julgar a conduta ou o procedimento do outro. Mas o ser humano muitas vezes se esquece da sua real condição de aprendiz aqui na Terra, e do quanto ele é devedor e do quanto também erra e ainda se sente no direito de analisar, julgar e criticar os erros do outro. Só que ele se esquece de que, com a mesma dureza com que julga o seu semelhante, um dia ele também será julgado, pois também é passível de cometer enganos, quem sabe até maiores do que aquele que está julgando naquele momento. Os pais de Vera estavam encantados com a sabedoria e humildade daquele casal ali na sua frente, e foi Dona Laurinda quem comentou: Quando conhecemos seu filho tivemos muito pouco tempo para conversarmos, mas mesmo assim, conhecendo vocês agora, dá para entender por que ele transmite às pessoas, quando fala, confiança e verdade em suas palavras e também começou a compreender por que nossa filha apaixonou-se por ele. Sempre ensinamos Lopes a trilhar pelo caminho do bem. Desde muito pequeno ele sempre conviveu no meio de pessoas que vinham para nossa casa, uns para ajudar os mais necessitados, outros para serem ajudados. Toda a nossa vida tem sido dedicada àqueles que, de alguma forma, buscam ajuda. Aprendamos a confiar nossa vida inteiramente a Deus,
sabendo que Ele nos ama e quer somente o nosso bem-estar e nosso crescimento espiritual. E que qualquer coisa que nos aconteça, por pior que seja, será para nós mais uma lição de amor vinda dele, e querendo nos experimentar em nossa fé, nos dá a oportunidade de evoluirmos através da dor e do sofrimento. Eu só sinto ter tudo acabado de forma tão trágica. Nós conhecíamos bem Augusto, gostávamos muito dele, era como se fosse um irmão para Lopes. Deve ter sido muito doloroso para os dois, terem que viver uma história marcada com tanto sangue e sofrimento. Mas Deus sabe o que faz e nós não sabemos o que dizemos. Nenhuma fruta cai do pé sem que esteja madura, assim como nada nesta vida acontece por acaso, nem as pessoas se encontram por acaso, tudo tem a sua razão de ser. Não devemos nunca nos revoltar quando algo sai errado em nossa vida, ou que assim julgamos, e sim, aceitarmos com compreensão e humildade, sem nos lastimar por aquilo que está preparado para nós passarmos. Deus nunca dá um filho um fardo maior do que aquele que ele possa carregar, e se ele confia que você pode, é porque de fato você pode e deve realizar com amor e dedicação sua tarefa. É verdade, falou Dona Laurinda, eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas acho que vocês estão certos em pensar e agir assim. Espero, daqui para frente, poder aplicar em minha vida estes ensinamentos, que à primeira vista nos parecem tão simples de serem assimilados, e no entanto nunca paramos para refletir sobre esses assuntos. O médico veio até eles para dar notícias dos pacientes. Seu Prudêncio, bom dia. Bom dia, doutor. Esta é minha esposa Laurinda. Como tem passado? Bem, na medida do possível, doutor. Como está minha filha? Podemos vê-la? Sim, poderão. Ela está acordada, mas ainda está um tanto sonolenta pelos medicamentos, mas ficará boa em pouco tempo. Dona Laurinda, com lágrimas nos olhos, exclamou. Graças a Deus. Obrigado, Senhor, mais uma vez, por ter ouvido minhas preces. Só peço a vocês que não a deixem ficar falando. Ela ainda precisa de pelo menos mais 24 horas de total repouso, não deve se cansar em absoluto. Pode deixar, doutor, falou seu Prudêncio, feliz com a notícia. O médico despediu-se do casal e dirigiu-se aos pais de Lopes que estavam ao lado. Sei que os senhores também devem estar ansiosos por ver seu filho, não? Certamente, respondeu seu Felipe. Como ele está hoje, doutor? Teve algum sinal de melhora? Seu filho é um rapaz muito forte e está lutando bastante para continuar vivo. Sinto isso quando o examino. Apesar de seu estado ser bastante delicado, penso que também irá se recuperar. A cirurgia foi um sucesso. Não há sinais de hemorragia, nem de infecções. Somente teremos que nos manter bastante atentos para que não haja nenhuma outra complicação. Não haverá, disse Dona Margarida confiante. Nós estivemos pensando, doutor, se haveria possibilidade de transferi-lo para um hospital maior, com maiores recursos. O senhor nos desculpe, sei que tudo tem feito para tratá-lo da melhor maneira possível. Se não fosse o socorro e assistência dos senhores, nosso filho poderia estar morto a uma hora desta. O médico, entendendo o que queriam dizer, respondeu. Vocês não têm do que se desculpar, entendo perfeitamente o que querem dizer, e penso que seria ótimo para ele ser tratado num hospital com maiores recursos que o nosso. Mas acredito que isso agora não seja possível. Ele ainda está muito fraco e não aguentaria a viagem, mas se tudo correr como estamos esperando, dentro de mais alguns dias, talvez, os senhores possam fazer esta remoção, tomando todas as precauções e devidos cuidados. Ele irá precisar de cuidados médicos especializados devido à sua imobilidade, sem contar que não sabemos ainda qual será a sua reação emocional ao saber que ficará paralítico, mas penso que só o fato dele se salvar, isso já fará um bem enorme a ele. Existem pessoas que se sentem tão agradecidas a Deus por ainda estarem vivas,
que superam o resto com certa facilidade. Esperemos que este seja o caso de seu filho. Nós poderemos vê-lo hoje, doutor. Ele ainda se encontra em tratamento intensivo, mas daremos a vocês aventais apropriados que permitam sua entrada lá. Ele ainda não está totalmente consciente, mas penso que a presença de vocês, ao seu lado, o fará reagir satisfatoriamente. Essa dura e triste realidade machucava seu Felipe e Dona Margarida, mesmo tendo eles a visão e o preparo que tinham da vida. Mas o que importava agora era não perder a esperança e, se preciso fosse, começariam tudo novamente ao lado do filho querido. Quando Dona Laurinda e seu Prudêncio entraram no quarto de Vera, não sabiam qual seria a sua reação ao vê-los. Mas sabiam, de antemão, conhecendo a filha que tinham, que ela deveria estar bastante abalada. Foi Dona Laurinda a primeira a quebrar o gelo, dizendo ao aproximar-se de Vera: "Como está se sentindo, filha? Que susto você nos pregou! Pensei que iria enlouquecer quando chegou a notícia que estava ferida, filha." Vera, sem dizer nada, mas com os olhos cheios de lágrimas, olhou para a mãe e depois para o pai em cena comovente, como que a pedir-lhes perdão pelo que tinha feito. Depois virou o rosto para o lado, dando a impressão de esconder a vergonha que estava sentindo. Tinha dificuldade em falar, pois ainda trazia sondas ligadas à boca e ao nariz. "Não precisa dizer nada, filha", falou a mãe. "O médico recomendou que não faça nenhum esforço." Ela voltou a olhar para a mãe, só que agora seu olhar parecia querer pedir algo. Dona Laurinda, com sua intuição de mãe, percebendo o olhar da filha, perguntou: "Você quer algo, Vera?" Ela fez com a cabeça que sim. Dona Laurinda aproximou-se bem e ela, com a voz ainda muito fraca, perguntou: "Como está Lopes?" Dona Laurinda olhou para o marido, como que a perguntar-lhe o que deveria dizer, e ele, com um gesto de cabeça, deu a entender que deveria dizer a verdade. "Filha, Lopes está internado aqui também. O médico que o operou disse que ele tem chance de sobreviver, mas que infelizmente ficará paralítico." Os olhos de Vera estavam marejados de lágrimas. A dor que a sentia naquele momento era incalculável diante da dor física que estava sentindo, e nada poderia ser pior do que aquela informação. Quase sem coragem, com voz sumida, perguntou então por Augusto. Dona Laurinda titubeou um pouco, mas viu que não adiantava esconder dela. De qualquer modo ela teria que saber a verdade. "Filha, Augusto não teve a mesma sorte que você e Lopes tiveram." "Como assim?" Dona Laurinda, já não se contendo, deixou que as lágrimas caíssem livremente. "Augusto suicidou-se, filha." Vera, olhando para a mãe, desorientada, começou a debater-se convulsivamente no leito. Dona Laurinda e seu Prudêncio tentaram em vão acalmá-la, sem êxito. Chamaram a enfermeira, que veio imediatamente, aplicando-lhe um forte sedativo, que a fez dormir novamente. O médico foi chamado e, ao entrar no quarto, foi colocado a par do que tinha acontecido. Tudo bem, ela teria que saber a verdade cedo ou tarde, melhor que seja aqui enquanto temos condições de tratá-la convenientemente. Aos poucos irá assimilar melhor o que a houve e saberá encontrar um modo de superar todo este triste episódio. Dona Margarida e seu Felipe, devidamente vestidos, foram para o quarto onde se encontrava o filho. Foi com grande emoção que se aproximaram de Lopes, todo ligado a túbios e drenos. O quarto tinha um forte cheiro de éter, que se misturava a um cheiro de remédios. Logo que Dona Margarida entrou, viu Francisco em sua cabeceira, junto de mais dois companheiros que, com as mãos impostas sobre sua cabeça, enviavam-lhe vibrações de saúde e energia. Dona Margarida agradeceu mentalmente a presença de todos e tão importante ajuda, ao que Francisco, com um sorriso, transmitiu-lhes através do pensamento, que tudo ficaria bem, que todos ali unissem suas forças em preces positivas, para que Lopes pudesse sair do estágio de torpor em que se encontrava e reagisse.
Seu Felipe e Dona Margarida, compreendendo a mensagem, estenderam suas mãos sobre o filho querido, tendo na cabeceira Francisco e uma assistente de cada lado da cama. Todos em profunda oração enviaram pedidos de melhor e pronto restabelecimento de Lopes. Das mãos de Francisco saíam feixes de luz colorida que, aos poucos, foram se espalhando pelo corpo de Lopes, irradiando energia e vitalidade, fazendo-o sentir-se vivo novamente e, pela primeira vez desde que tinha sido baleado, foi recobrando os sentidos aos poucos. Passados os primeiros instantes, Lopes, que não sabia onde estava e nem o que tinha acontecido, viu seus pais ali do seu lado. Filho querido, que bom vê-lo acordar novamente. Estamos aqui do seu lado, meu amor, dizia Dona Margarida com todo o seu carinho. Você vai ficar bom, filho, tenha fé. Lopes, sem entender direito o que estava acontecendo, ouvia a mãe conversar com ele, mas sua voz parecia estar tão longe, que tinha a impressão de que estava na ponta de um túnel e ela na outra. Seu Felipe abaixou-se e Lopes pôde vê-lo melhor. Sua visão estava turva, sua cabeça girava, sentia-se zonzo. Neste momento o médico entrou no quarto e, ao ver Lopes desperto, ficou feliz e disse: "Que bom ver que despertou, meu rapaz. Estava ansioso por este momento. Sei que deve estar sentindo mal-estar, tontura, torpor, mas quero tranquilizá-lo, pois isto é normal diante do que passou." A posição em que Lopes se encontrava era muito incômoda. Ele estava de bruços no leito, pois a cirurgia atingiu grande parte de suas costas, mas dos males, este era o menor e para o médico, ver aquele rapaz vivo, era quase um milagre. Por muito menos já tinha perdido pacientes em melhores condições que as dele. O médico, a cada dia, mais se convencia de que, realmente, ninguém vai antes da hora de ser chamado. Lopes fez menção de virar-se, ao que o médico explicou-lhe que teria que ficar naquela posição por mais alguns dias. "Sei que é uma posição muito desconfortável, mas não tem outro jeito, terá que ter um pouco de paciência." O médico fez um sinal para que os pais de Lopes chegassem até ele, dizendo: "Por enquanto acho melhor não falarmos nada a ele, e peço também que não fiquem por muito tempo aqui dentro. Ele precisa do máximo de repouso possível agora." "Está bem, doutor, já sairemos", disse seu Felipe, que em seguida voltou ao lado do filho, dizendo: "Estaremos do lado de fora, filho, rezando e vibrando até que se restabeleça. Assim que o médico nos autorizar, voltaremos para ficar junto de você. Nós o amamos muito." Lopes, olhando emocionado para o pai, agradeceu-lhe com o olhar. Estava confuso, sem saber ao certo o que havia acontecido, até que, devagar, foi se recordando de tudo. Queria perguntar onde estava a Vera e também saber sobre Augusto, mas estava entubado, sem a mínima condição para falar, teria que ter paciência e esperar. Saíram do quarto, agradecidos a Deus por terem a chance de tê-lo ao seu lado, deixando o médico examinando-o. Minutos depois o médico saiu e foi ter com eles. "E, então, doutor?" perguntou, apreensivo, o pai. "Creio que o pior já passou. Ele está respondendo bem aos medicamentos e, pelos exames feitos, está tudo correndo dentro do normal. Agora é aguardar o desenrolar do seu quadro." "Mas ele ainda corre risco de vida, doutor?" "Eu ainda não posso descartar esta possibilidade. A cirurgia está muito recente e eu não vou esconder que o risco de complicações existe e é grande, mas confiemos, estamos tomando todas as precauções para que não haja nenhum outro comprometimento." "Está certo, doutor, confiemos", falou Dona Margarida. Quando os pais de Vera saíram do quarto da filha, não fizeram nenhum comentário com os pais de Lopes sobre a crise que ela tinha tido. Dona Laurinda quis saber do estado de Lopes, assim como eles manifestaram solidariedade pelo estado de Vera também. No fundo, eles gostariam de visitar Vera no quarto ao lado, mas acharam que ainda não era o momento oportuno.
Despediram-se bem à tarde e foi seu Prudêncio quem achou que seria de boa educação chamá-los para ficar hospedadores em sua casa, já que não podiam permanecer a noite toda ali no hospital. Agradeceram o convite, mas preferiram alojar-se ali por perto mesmo, pois seria mais fácil para eles. Capítulo 29. Enquanto isso, na casa do Coronel Felício, tudo transcorria bem. Já não se via nas pessoas a mesma alegria de outrora, mas com o passar dos dias a rotina foi novamente tomando conta dos afazeres de cada um. Todas as noites eles reuniam-se para a leitura do Evangelho, rogando sempre a Deus que olhasse por Augusto, e aos poucos foram encontrando uma nova centelha de luz e paz naqueles momentos, saindo renovados destes encontros. Até então, ninguém na casa do coronel tinha feito qualquer comentário sobre o acontecido, assim como também ninguém fez menção de saber qualquer notícia quer de Lopes ou mesmo de Vera. Ainda estavam muito ressentidos com o episódio, magoados com os dois que, afinal, tinham agido de tal forma para que Augusto fizesse o que fez. Aos poucos, durante as sessões em que se reuniam, Dona Zilá, juntamente com Helena e seu Abreu, vinham até eles trazendo-lhes boas vibrações, energizando a todos que ali estavam, influenciando através de seus pensamentos, que eles não deveriam guardar mágoas nem ressentimentos. Mas é sempre muito difícil se ter essa grandeza de espírito quando se trata de perdoar a quem se julga ter feito um grande mal a um ente querido. Mesmo assim, Dona Zilá continuava zelando por todos daquela casa e insistindo no perdão. Ela sabia que, somente assim, todos poderiam voltar a ter paz e alegria. Nos dias que se seguiram, tudo começou a voltar ao seu curso normal. Vera já estava praticamente recuperada dos ferimentos da bala, somente o remorso a maltratava, consumindo o seu ser. Havia conhecido os pais de Lopes, que procuraram ser gentis e amáveis para com ela. Em nenhum momento ela percebeu qualquer olhar de censura nos olhos deles, muito ao contrário, trataram-na com carinho e afeição, mas mesmo assim não conseguia sentir-se melhor. Ela mesma não conseguia perdoar-se, sentindo-se culpada por toda aquela desgraça. Como poderei encarar Lopes, novamente, depois de tudo? Pensava. Por certo ele nunca mais irá querer me ver, por minha causa. O seu melhor amigo está morto, e ele ficará entrevado numa cama e, com muita sorte, arrastar-se-á em uma cadeira de rodas pelo resto de seus dias. Mesmo assim, pediu para ir até o quarto onde ele se encontrava, para vê-lo, o que o próprio médico desaconselhou, pedindo que aguardasse mais um pouco. Seu abatimento era de dar pena, caiu em profunda depressão, tendo ainda Inês, que vez por outra conseguia penetrar em seu pensamento, trazendo-lhe mais culpa e desespero. Se não fosse por sua debilidade emocional, já poderia ter tido alta do hospital, desde que tomados os devidos cuidados, mas o médico achou prudente deixá-la mais uns dias. Mesmo assim, Vera chamou a mãe de Lopes em seu quarto, certa tarde, e com voz embargada, falou: Dona Margarida, sei que não mereço estar pedindo nada à senhora, mas quero que saiba que amo seu filho mais do que qualquer coisa nesta vida. Deus sabe o quanto está sendo duro para mim saber que vou perdê-lo, mas conhecendo-o como conheço, sei que não irá aceitar e tampouco quererá me ver mais depois que souber de toda a verdade. A vida fez com que nos encontrássemos e nos amássemos mais que a qualquer coisa nesta vida. O nosso amor é profundo e sincero. Jamais tivemos a intenção de magoar a quem quer que fosse, e agora é a própria vida que nos separa novamente. Sei que não tenho o direito de pedir-lhe isso, mas sei que posso confiar na senhora, como mãe dele que é, e sei o quanto ama também. Aconteça o que acontecer, quero que a senhora transmita a ele o quanto eu amo e que jamais deixarei de amá-lo. Para mim nenhuma importância terá o fato dele estar preso a uma cadeira de rodas. Se ele me quiser ficarei ao seu lado até o fim dos meus dias, mas sei que ele, em sua revolta, não pensará assim. Meus pais me disseram que nos mudaremos para Lisboa tão logo eu possa viajar, não quero perder o contato,
Dona Margarida, por favor, eu lhe peço. Quero acompanhar, mesmo de longe, a vida dele. Se é assim que tem que ser, estou disposta a aceitar. Não me sinto em condições no momento para lutar, seja com meus pais que querem ir embora daqui ou mesmo com a revolta natural que sei ele terá. Acredito que somente o tempo fará essa ferida fechar dentro dos nossos corações. Assim eu lhe rogo, não permita que ele pense que eu esquecerei. Isto jamais acontecerá. Onde eu estiver ficarei esperando por ele. Tenho muita fé que ainda seremos felizes um dia. Dona Margarida, emocionada com as palavras sinceras de Vera, abençoou-a, dizendo: Filha, sei que está sendo sincera e o quanto ama meu filho, e devo reconhecer que você deva estar certa ao pensar assim. Eu também tenho dado enormes voltas e até agora consegui esconder a verdade dele. Dei graças a Deus, que por todos estes dias ele permaneceu a maior parte do tempo sedado, mas hoje o médico já diminuiu sensivelmente a dose dos medicamentos. Conheço bem meu filho, assim que ele estiver em condições irá querer saber de tudo, e aí então teremos que enfrentar nossa realidade. Mas fique tranquila, Vera, que tudo farei para que vocês possam ser felizes, eu prometo-lhe. Não sei quanto tempo isso levará, mas não desistirei. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. E assim aconteceu. Tão logo sentiu-se em melhores condições, Lopes quis saber notícias de Vera e Augusto. Sua mãe, sábia conselheira, procurou contar tudo ao filho com franqueza. Sabia que Lopes confiava muito nela e sendo assim tudo fez para deixar o filho a par de tudo, sem omitir inclusive o auxílio que Francisco estava dando a Augusto. Restava agora dizer a ele a dura verdade sobre seu verdadeiro estado. Mas este era um assunto do qual eles também não podiam mais fugir, teriam que enfrentar e foi assim que Dona Margarida, aos poucos, foi dizendo tudo a Lopes. Ele, a princípio, ouviu tudo calado, tentando assimilar toda a história. Era muita coisa ruim ao mesmo tempo. Pensou até que fosse melhor não ter acordado ou então que tivesse sido melhor ter morrido. Vera tinha razão, conhecia bem, apesar do pouco tempo de convivência nesta reencarnação, o que ela não sabia era que já tinham tido fortes laços no passado. A revolta apoderou-se dele que, indignado, pensava que este tinha sido seu maior castigo, por ter sido tão desleal e traiçoeiro, culpava-se pela morte do amigo que sempre lhe fora tão querido. Como pude ser tão vil e baixo a este ponto, meu Deus? Eu não tinha o direito de fazer o que fiz a Augusto. Como vou viver daqui para frente, com o peso do remorso a me perseguir? Pensava Lopes. A cena na fazenda onde eles se encontraram pela última vez, voltou à mente de Lopes. Ele reviveu passo a passo todo o desenrolado que ali se passara, estivera consciente até a hora que levou o terceiro tiro, depois desmaiou, não ouvindo mais nada. Mas jamais podia supor que Augusto tivesse coragem de pôr fim à própria vida, como o fez. Por aí ele avaliava a dor e o desespero que levou aquele homem tão ponderado e sensato a cometer tal desvario, e ele era o único culpado por tudo isso e merecia ser punido como estava sendo. Agora não mais teria Vera, porque em sua mente ele só viu o rosto contorcido de Augusto a recriminá-lo, como fez quando entrou no quarto e os pegou juntos, além do que era um homem acabado, preso a uma cadeira de rodas para o resto da vida, um inválido. Nada mais terei para oferecer a ninguém, muito menos a Vera. Meu Deus, nós transgredimos, eu e Vera, todos os limites do bom senso, deixamo-nos levar somente pela chama ardente do amor e veja só no que deu, uma tempestade desabou sobre nós, fazendo desmoronar todos os nossos sonhos e ilusões. Sinto-me um trapo humano, talvez tivesse sido melhor eu ter morrido, talvez fosse mais digno. Afinal, se eu não tivesse insistido com Vera, ela estaria ao lado de Augusto hoje, e teríamos evitado toda esta tragédia. Lopes não queria falar com ninguém, ficava remoendo em seu íntimo todas estas coisas que o estavam machucando muito por dentro.
Apesar dos apelos de Vera em querer vê-lo, falar com ele, nada o fez mudar de ideia. Queria ir embora dali o quanto antes. Era como se a fuga fosse ajudá-lo de alguma forma. Vera, como uma última tentativa, foi até o seu quarto, mesmo sem o seu consentimento, para tentar conversar com ele. Ela também sentia-se mal com tudo aquilo. Mas o amor que tinha por ele continuava, tão forte quanto antes. Ele precisava saber disso, que nada havia mudado entre eles, que estava disposta a enfrentar qualquer coisa para estar ao seu lado. Lopes, por favor, ouça-me, meu amor. Sei que nós dois erramos. Também sinto-me culpada por tudo o que aconteceu. Eu não podia supor que Augusto pudesse fazer o que fez. Mas creia, eu amo mais do que tudo na vida e sei que você também me ama. Não podemos deixar que esse amor se dissolva por termos cometido erros. Sei que pode me achar insensível e até egoísta, mas não quero perdê-lo, meu amor. A minha vida não terá sentido se você não estiver ao meu lado. Restará apenas um enorme vazio dentro do meu coração. Reconheço que fui leviana com Augusto. Deveria ter sido sincera com ele desde o começo, mas tive pena dele. Sei que agi erradamente, mas não queria magoá-lo. As minhas atitudes, nas últimas semanas, denotavam que eu tinha me distanciado dele. Ele sabia que não havia mais amor entre nós, mas parecia não querer enxergar isso. O nosso amor, Lopes, foi mais forte do que tudo. Eu não tive forças para o afastar de mim. Que culpa temos por termos nos apaixonado um pelo outro? Eu não quero deixá-lo, Lopes. Você é tudo para mim. Vamos nos dar uma chance para recomeçarmos tudo. Reconheço a sua aflição, a sua angústia e revolta são minhas também, mas não precisamos nos punir mais do que já fomos punidos. Vera, aproximando-se mais dele, que continuava não olhando para ela, ponderou. Sei tudo o que está sentindo e passando, e creia que estou passando tudo isso junto com você. Meus pais resolveram ir embora daqui, mudar-nos-emos na semana que vem para Lisboa. Não quero partir assim, Lopes, por favor, eu lhe peço, reconsidere. Lopes, com o rosto virado para outro lado, não deixou que Vera visse que estava chorando. Para ele estava tudo acabado, não se sentia em condições de oferecer mais nada a ela, apesar de amá-la mais do que tudo na vida. Sabia que não haveria outra mulher que o fizesse sentir o que ele sentia por ela, mas não podia simplesmente passar por cima de tudo e fazer de conta que nada acontecera. Além do que, ela era jovem, bonita, tinha uma vida inteira pela frente e não era justo prendê-la junto dele, entrevado numa cadeira. Não, ele não permitiria isso. Sem olhar para ela, com a voz embargada, ele falou. Siga o seu caminho, Vera, eu nada tenho mais a lhe oferecer. Vera ia dizer algo, mas ele a interrompeu. Vá embora, por favor. Não torne as coisas mais difíceis do que já estão. Vera saiu, arrasada pela perda que mais uma vez estava sofrendo. A ela também nada mais restara, somente a desilusão, a tristeza e a dor de perder o grande amor de sua vida de forma tão estúpida, mas que fugira ao controle dos dois, separando-os irremediavelmente. Inês, que acompanhava tudo de perto, exultava de felicidade. Seu plano, afinal, não fracassara. Finalmente conseguira atingir o seu objetivo. Lopes e Vera, que na verdade eram Antônio e Susana, dos quais agora ela sentia-se vingada, finalmente, estavam separados para sempre, pensou triunfante. Francisco e Dona Zilá observavam Inês a uma certa distância. Aproximaram-se dela e só aí é que ela os viu, assustando-se. Ora, esbravejou. Por que vocês gostam sempre de me assustar? Não pretendíamos assustá-la, falou mansamente Francisco. É que você está sempre em uma sintonia que não é a nossa e por isso tem dificuldades para nos ver. O que querem de mim agora? Gostaríamos de conversar um pouco. Sobre o que querem falar? Perguntou intrigada. Aquela senhora ela já conhecia, mas não sabia quem era o homem.
Hoje eu estou muito feliz e se vocês vieram para me aborrecer, vão embora, pois quero desfrutar completamente do sabor que tem a vitória. Esperei por isso muito tempo, mas vejo que valeu a pena. Francisco ouvia calado o que Inês dizia. Ela estava mesmo realizada. Seu semblante transmitia satisfação e alegria. Inês, falou Francisco, é justamente sobre esta sua alegria que gostaria de conversar com você. Será que já parou para avaliar o mal que está fazendo a tantas pessoas ao mesmo tempo? Que todo este sofrimento reverterá em débitos a você, pelas suas ações, e que, certamente, tudo isso lhe será cobrado em tempo certo. Por que tanto ódio neste coração, filha? Não seria tão mais fácil perdoar e viver em paz? Por que não canalizar tanta energia para o bem, ao invés de sair por aí massacrando as pessoas que julga ter lhe feito algum mal? Que paz ou felicidade pode ter diante de tanta desgraça que ajudou a concretizar, usando de maneira errada e inadvertida a sua condição de desencanada? Será que não percebe que tudo isso só contribuiu para que o moço desencanasse antes da hora, trazendo problemas imensos a ele, pois agiu sob sua influência? Que pessoas que poderiam ter resolvido seus problemas de modo civilizado, acabaram separadas de forma dolorosa sem haver necessidade. O que você pensa ter ganho com isso, Inês? Sem contar que a pobre menina Cíntia encontra-se obsediada por você e passa por sérios problemas mentais. Tem consciência do mal que está fazendo a ela, que um dia já foi sua mãe. Ela sempre foi uma fraca, respondeu com ironia Inês. Quanto a Augusto, também não me arrependo de tê-lo visto estourar os miolos como fez agora. Mais uma vez pude ver o quanto ele é covarde e fraco. Se assim não fosse, teria enfrentado a tudo e a todos, e teria se casado comigo como me prometeram tantas vezes, e eu, apaixonada, muito ingênua e tola, acreditei. Entreguei-me a ele de corpo e alma, achando que jamais me deixaria. No entanto, no primeiro obstáculo acovardou-se e me deixou. Então, pelo que estou entendendo, sua vingança não só atinge seus pais, como a amante de seu pai, e a seu noivo, José Luiz, também. Foi isso mesmo, fiz tudo com perfeição, você não acha? Todos os que me fizeram sofrer pagaram por isso, e agora vamos deixar de sermões que eu quero ir embora. Meu Deus, quanta soberba tem esta pobre menina, pensou Dona Zilá apiedando-se dela. Que Deus possa mostrar-lhe o caminho da verdade e da luz. Para onde você vai? Perguntou Francisco, já sabendo qual era a intenção de Inês. Voltar para perto de Cíntia, a quem de alguma forma ela sentia-se atraída, e pelos laços de consanguinidade que as unia simpatizavam-se uma com a outra. Deixem-me em paz. E parem de me seguir, eu não gosto de vocês e nada vão conseguir de mim. Deixem-me viver como quero. Dona Zilá ia dizer algo, mas Francisco olhou-a, mentalizando. Deixe a ir por enquanto, vamos acompanhar o que fará daqui para frente. De nada adiantaria levá-la à força conosco, seria pior, pois isso só aumentaria sua ira, sem trazer nenhum benefício, faremos com que entenda que age errado de outra maneira. Haveremos de tocar seu coração de alguma forma, confiemos em Deus. Ele nos mostrará o caminho certo a seguir. Durante o período que os pais de Vera e os de Lopes passaram dentro do hospital junto dos filhos, acabaram conhecendo-se melhor e grande laço de amizade surgiu entre eles, apesar do constrangimento em que seus filhos se encontravam. Dona Laurinda abriu-se com Dona Margarida, pedindo-lhe conselhos no caso de Cíntia, que não estava nada bem. Dona Margarida, depois de ouvir com muita atenção todos os fatos, fez algumas indagações e depois pediu que lhe desse todos os dados da menina, que assim que retornassem para casa, ela levaria o caso para os guias espirituais que trabalham em sua casa, pedindo auxílio para ela. Pela vasta experiência de Dona Margarida, pensava ela tratar-se de uma obsessão muito forte, mas não quis adiantar nada sem ter certeza.
De nada adiantaria alarmar mais Dona Laurinda, que a seu ver já tinha problemas demais no momento. Haveremos de ajudá-la, a senhora pode ficar tranquila, disse, tranquilizando a amiga. Despediram-se ali, no hospital, de Vera e de seus pais. Lopes não quis despedir-se de ninguém, e todos compreenderam sua atitude. Vera aproximou-se de Dona Margarida e disse: assim que estivermos instalados em Lisboa, mando-lhe nosso endereço. Espero poder contar com a ajuda da senhora em demover da cabeça de Lopes que o melhor para nós seja a separação. Estou sofrendo muito, mas esperarei por ele o tempo que for necessário. Dona Margarida abraçou-a com ternura e beijou-lhe a testa, dizendo: vá em paz, filha, que eu cuidarei dele e tudo farei para ajudá-los. Confiemos na providência divina que nunca falha. Por favor, mande-me notícias dele. Mandarei, prometo. Gostaria que você me desse o endereço do Coronel Felício e Dona Amélia. Eu e Felipe resolvemos fazer-lhes uma visita. Acreditamos ser o momento oportuno. Não queremos ir embora deixando para trás tanta mágoa e dor, sem ao menos tentar dar a eles uma palavra de alento e consolo. Vera baixou os olhos, sentindo-se envergonhada pelas palavras de Dona Margarida, que de modo algum teve intenção de feri-la. Mas ela, no fundo, sabia que também devia uma visita e uma satisfação a eles. Havia pensado nisto desde que melhorara, só não sabia como chegar até lá e pedir perdão àquela família que sempre a acolheu com tanto carinho. Talvez eles não queriam me receber, pensou ela, e estarão cobertos de razão. Como encará-los depois de tudo? Dona Margarida, como que a ler os pensamentos de Vera, falou: deixe que seu coração fale mais alto, siga-o, mesmo que eles não a recebam, você lhes deve isso, crie coragem e vá até lá, não parta carregando este peso com você, filha. Vera, com lágrimas nos olhos, abraçou Dona Margarida, dizendo: a senhora Manjo, obrigada pelo conselho, farei o que diz. Cíntia aguardava apreensiva e ansiosa a volta da irmã, que tivera alta e chegaria logo mais. Ela nunca mais foi a mesma desde a tragédia. Vivia pelos cantos da casa, nunca mais sentou-se ao piano como fazia, quase não falava com as pessoas e isso estava preocupando por demais seus pais, que tornaram a conversar com o médico que havia lhe examinado. Este, sabendo que estavam de partida para Lisboa, indicou um colega seu, especialista em doenças psíquicas e mentais. Quando Vera chegou em casa, encontrou Cíntia na sala, esperando por eles. Ao ver a irmã, Cíntia correu para ela chorando e pedindo-lhe que a perdoasse por tudo. Vera, sem entender o porquê daquela atitude, tentou acalmá-la. Seus pais, no caminho de casa, contaram a Vera que desde o acidente ela ficara abalada dos nervos. Pelo estado em que se encontrava, ninguém fez menção de perguntar-lhe o que fazia na fazenda abandonada na hora em que tudo aconteceu. Está tudo bem, Cíntia, veja, eu já estou boa, agora está tudo bem. Mas Cíntia parecia não ouvi-la, tamanho seu estado de exaltação. Vera olhou para os pais sem saber o que fazer e Dona Laurinda, que já estava mais acostumada, aos poucos foi acalmando Cíntia, até que esta novamente desligou-se do mundo ao seu redor. Vera ficou consternada ao ver o estado da irmã, achando que ali também ela tinha sua dose de culpa. Com o passar dos dias Cíntia tinha períodos em que estava aparentemente bem, voltando em seguida a ter crises nervosas, chegando, às vezes, à histeria. Vera não teve coragem suficiente para ir até a casa de Augusto, no entanto, escreveu 2 cartas, uma para Neuza e outra para os pais de Augusto. Nela ela abria seu coração a eles, pedindo-lhes perdão por todo o mal que fez, manifestando todo o seu sofrimento com tudo aquilo, e ainda o quanto estava lhe sendo difícil dar continuidade à vida depois de toda aquela tragédia. Ao lerem sua carta, tanto Neuza quanto os pais de Augusto entenderam toda a angústia por que Vera estava passando. Desde a morte de Augusto,
Aquela família tinha mudado totalmente sua maneira de pensar e ver a vida. A dor os levou a buscar novos caminhos que lhes devolvessem a paz e a fé, e foi no Espiritismo, e mais precisamente, através do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e de outros livros espíritas, que encontraram forças para diminuir sua dor e continuar vivendo, encontrando respostas às suas perguntas. Dona Margarida e seu Felipe enviaram um mensageiro à casa de Dona Amélia, pedindo permissão para visitá-los, ao que foi respondido prontamente que sua casa tinha as portas abertas para eles. Mesmo diante de todo o acontecido, eles não podiam culpar os pais de Lopes, que afinal, também estavam pagando um grande tributo ao ver o filho naquele estado de prostração, e não podiam ser considerados culpados de nada. Afinal, eles mesmos acreditavam, agora, passada a revolta dos primeiros dias, que de nada adiantaria buscar culpados, ou mesmo julgar quem quer que fosse. O fato da família buscar entender melhor o que tinha acontecido através do Espiritismo, com tanta fé no coração e com a certeza de que só assim, sem ódio ou revolta conseguiriam ajudar Augusto em sua evolução, fez com que o plano espiritual que sustentava aquela família conseguisse, em bem pouco tempo, levar até eles amparo e sustentação, fazendo-os agir de forma serena e amorosa. Com isso, muito eles estavam ajudando Augusto, que sabendo estar a família mais tranquila e confiante, passou a ter um maior equilíbrio também, despertando cada dia mais para as bênçãos que lhe estavam sendo concedidas e que ele procurava, cada vez mais, se esforçar no sentido de se melhorar. Dona Margarida e seu Felipe foram recebidos por Dona Amélia e seu Felício no dia seguinte. Lopes, sabendo da visita que os pais iriam fazer, escreveu uma carta aos pais de Augusto, a qual eles a entregaram assim que chegaram. Tal missiva foi redigida nestes termos. Seu Felício e Dona Amélia. Sei o quanto devem estar me odiando por tudo o que fiz, reconheço o meu erro e peço-lhes que me perdoem. Eu jamais podia imaginar que Augusto fosse fazer o que fez, não quero com isso me eximir da culpa, sou culpado e já estou pagando pelos meus erros, hoje sou um homem mutilado no corpo e na alma, o que é pior. Sei que terei que conviver com esta culpa pelo resto dos meus dias, só espero que um dia vocês possam me perdoar. Adeus, Lopes. Seu Felício, após ler, entregou à mulher, que também leu e, dobrando a carta, emocionada, pediu aos pais de Lopes que se sentassem, sem tecer comentários sobre a mesma. Sei que para vocês, disse Dona Margarida, deve estar sendo muito difícil nos receber, creiam que para nós também não é fácil, mas não queríamos e nem podíamos partir sem antes visitá-los. Neuza e Matias, que também estavam na sala, procuraram ser amáveis com eles, pois entendiam ser um momento bastante constrangedor a todos. Foi Neuza quem disse: apesar das circunstâncias, sabemos o que estão passando e também sentimos muito por seu filho. Obrigada, Neuza, sei que está sendo sincera, viemos até aqui para trazermos o nosso pesar pelo acontecido. Augusto esteve muitas vezes em nossa casa e nós o queríamos muito bem, os dois sempre foram como irmãos. É difícil para nós acreditarmos que tudo acabasse assim. Como sabem, Lopes deve ter comentado com vocês, somos espíritas e temos certeza de que Deus faz sempre o melhor para todos e, assim sendo, não devemos revoltar-nos e, sim, aceitarmos os seus desígnios. Viemos também para trazer-lhes notícias de que Deus não desamparou Augusto, Francisco, que é o mentor espiritual do centro em que trabalhamos. Está junto de Augusto, ajudando-o neste momento turbulento de sua vida. Tenho esperança e fé de que, se nos unirmos e fizermos uma grande corrente de orações, Augusto logo estará em condições para comunicar-se conosco. Assim que tivermos notícias mandaremos a vocês. Dona Amélia, emocionada, foi quem falou. Então o que tive não foi um sonho. No dia em que enterramos Augusto, fui descansar e, em sonho, vi um homem junto com minha mãe, ao lado de Augusto, e Neuza também sonhou. Tenho certeza, Dona Amélia, que não foi sonho,
A senhora recebeu em forma de sonho a mensagem de que seu filho estava sob o amparo espiritual. Graças a Deus, que sendo nosso Pai, não quer que soframos inutilmente, e sim que saibamos tirar de cada sofrimento uma nova lição para nossa vida. Dona Amélia, vendo aquela mãe e aquele pai ali diante deles, procurando trazer-lhes conforto e consolação, num momento em que eles próprios enfrentavam um grande drama, concluiu que este exemplo mostrava-lhe o quanto ainda tinha a aprender na vida. Sentiu-se pequena diante da grandeza de espírito daquelas duas pessoas que ali estavam. Levantaram-se para ir embora, porém Dona Amélia fez questão que ficassem para um lanche. Matias procurou abordar assuntos mais amenos, o que fez com que o clima se tornasse mais agradável. Despediram-se mais tarde, prometendo que assim que tivessem qualquer notícias mandariam dizer. Depois que saíram, sentiram-se aliviados por terem estado ali. Era algo que tinha que ser feito, mesmo sendo uma situação constrangedora e embaraçosa. Vera, durante a semana em que se seguiu, não saiu de casa para nada. Não queria ver ou ouvir qualquer tipo de recriminação ou acusação por parte das pessoas e, conhecendo bem o lugar onde morava, sabia que isto aconteceria. Partiram na semana seguinte sem despedidas. Seus pais acharam por bem não tecer qualquer comentário que fosse sobre o ocorrido, e assim decidiram pôr uma pedra em cima do assunto. Tentariam recomeçar uma nova vida longe dali. Lisboa era uma cidade grande, com mais recursos e eles haveriam de superar tudo aquilo. Vera nunca mais foi a mesma. Sua alegria desapareceu, dando vez a um semblante triste e sombrio. Conversava o necessário, não se importando nem mais com a aparência. Ela, que sempre fora tão vaidosa, agora limitava-se a manter-se limpa, nem mesmo um batom punha nos lábios. Tornara-se uma pessoa melancólica e profundamente triste. Sua dor não tinha sons, jamais reclamava ou se lastimava, mas quem convivia com ela sentia o quanto tinha mudado. Um ano se passou desde que tudo acontecera. Vera teve notícias de Lopes por 2 vezes, através de Dona Margarida, que mandou outra carta a Dona Laurinda, falando a respeito de Cíntia. Na primeira, ela dizia que ele estava bem, apesar de tudo, mas que qualquer coisa que ela ou mesmo o pai falasse sobre o passado, ele transformava-se na hora, desviando o assunto. Dizia também que seu tratamento, apesar da lentidão com que se conseguia resultados, era bastante satisfatório. Ele já locomovia-se sozinho na cadeira de rodas e, à medida que o tempo ia passando, demonstrava que queria voltar a viver. Na carta enviada a Dona Laurinda, Dona Margarida dizia que Cíntia estava sendo obsediada e que deveria receber um tratamento num centro espírita para que fosse devidamente ajudada. Dona Laurinda mostrou a carta a seu Prudêncio que, pensativo, falou à sua mulher. Acho que Dona Margarida pode ter razão no que diz. Desta vez não vou fazer o que fiz outras vezes. Vamos buscar a ajuda que ela nos indica. Na segunda carta, Dona Margarida também dizia que Lopes pensava em retornar ao trabalho. Fizera contato com a faculdade em Coimbra, e estes enviaram-lhe carta dizendo que estavam à sua espera para uma entrevista.